Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos fazer a instalação do Ubuntu partindo da ideia de que você vai instalar dentro do VMware Workstation Pro, tá ok? Eu vou fazer todo o processo aqui da hora de fazer o download do VM, instalação da máquina virtual e instalação do sistema operacional. Então, eu vou aqui dentro do Windows, vou digitar no Google aqui, VMware Workstation. Não precisa digitar aqui Pro, porque você vai para o mesmo local. O que vai diferenciar se você vai instalar o Pro ou não é o URL. O link vai estar na descrição para ficar mais fácil, para facilitar. Então, o que acontece? Ó, aqui eu tenho o Workstation Pro para o Windows e aqui eu tenho o Workstation Pro para o Linux, tá ok? Se eu quisesse baixar, se eu vou deixar o link na descrição para outras versões também. Eu vou fazer o download aqui para baixar ele pro meu computador e fazer a instalação. Se você estiver no Windows 7, no Windows 8.1, no Windows 10, no Windows 11, não importa, vai ser o mesmo processo de instalação. Eu estou no Windows 10 numa virtualização dentro de uma VM usando o Workstation Pro para poder facilitar o processo de gravação aqui devido à necessidade de reinício de sistema. Então, por exemplo, eu vou ter que reiniciar o sistema e eu não quero ficar fazendo edição, então aqui eu acho que é mais fácil. Eu vou abrir aqui, ó, vai baixar esse arquivo aqui no seu computador e aí você simplesmente pode executar ele como administrador, né? Clica com o botão direito, executa como administrador, confirma essa execução. Ele vai começar a fazer a instalação do software. Ele vai vir para essa tela aqui. E aí você vem aqui em próximo, né? Bem-vindo ao VM, aceita os termos. Próximo. Eu recomendo que você marque essas opções aqui. Eu não vou instalar no padrão do sistema operacional no meu disco C, eu não vou trocar, mas caso você queira trocar, basta você vir aqui e escolher aqui disco D, E, F, mas eu vou em próximo, isso eu recomendo que vocês, se caso não entendam, mantenha do jeito que está. Eu vou deixar marcado aqui, ó, checar por updates e entrar para melhor experiência do programa, eu vou deixar marcado também. E vou em próximo aqui, vou deixar um ícone no desktop e um ícone no menu iniciar do Windows. E vou em próximo aqui em instalar. Vamos aguardar esse processo. Ok, pessoal, finalizado esse processo, o Windows subiu uma mensagem aqui, ó. VMware Tools Update para requisitos do sistema, você precisa reiniciar. Então, eu vou simplesmente aqui dar um finish. Se você já quiser colocar a licença, você pode colocar aqui, levando em consideração que se é a primeira vez que você está instalando, você tem, se eu não me engano, são 15 dias de utilização do VM gratuitamente, tá ok? Vou clicar aqui e aí ele vai perguntar para mim, você quer reiniciar o sistema? Eu vou falar que sim. Ok, pessoal, o sistema é reiniciado. Eu vou fazer login aqui dentro do meu desktop para poder ver se foi instalado tudo corretamente e para que nós possamos aí continuar prosseguindo aí com a criação da máquina virtual. Agora ele vai aparecer aqui tanto no meu menu iniciar como também aqui, se eu der dois cliques em cima, que ele já vai estar na área de trabalho, eu já consigo estar utilizando o software. Na primeira vez que ele iniciar, ele vai pedir aqui para você pôr a licença, caso você queira, né? Essa é a primeira instalação. Ele abriu aqui, nem me perguntou, ele já jogou aqui pro site. Aí fecha essa página e aqui ele vai perguntar: você tem a licença para o VMware Workstation Pro? Eu vou falar que não. E aí ele fala aí, ó, a instalar o trial, né? Do Workstation Pro de 17 a 30 dias. E eu vou continuar aqui confirmar que sim,
e aí finish, e agora sim ele me liberou o software, tá ok? Você pode aí fazer instalação e download da versão ou pular ou ir depois. Para não prolongar o vídeo, eu vou só simplesmente dar um skip aqui, mas você pode clicar em download aqui para ele fazer as atualizações. Então aqui nós fizemos a instalação do VMware Workstation na sua última versão. Ok, pessoal, instalado. Agora o que acontece? Eu vou lá no site oficial da Canonical fazer o download da ISO do Ubuntu. Então eu vou abrir aqui o navegador e no Google, né? E aqui eu vou digitar Ubuntu. Vou entrar aqui direto no site oficial, que é esse aqui. O link de qualquer forma vai estar na descrição. Vou aceitar os termos. E aqui eu quero baixar a versão de desktop, então eu vou vir aqui, ó, download, desktop, escolher aqui. E aí ele vai me trazer para essa página aqui. A versão que eu quero baixar é a 22.04. Então eu vou clicar aqui, vou fazer o download direto pelo browser. Se caso não o download não inicie, você pode clicar aqui, ó, Download Now, e fazer o download dessa forma aqui, tá ok? Clicando aqui. O seu tempo de download vai demorar muito, vai depender muito da sua internet, mas normalmente é uma ISO rápida de se fazer o download, porque não é um arquivo muito grande. Então, assim que ele acabar de fazer o download, eu já vou começar a fazer a instalação. Aqui no VM, deixa eu abrir aqui, ó, já vou criando a máquina. Eu vou vir aqui, ó, em Create New Machine. Ele deixa você escolher a opção recomendado, no caso aqui vai ser como se fosse um, entre aspas, automático, né? Se eu for aqui em próximo, ele vai perguntar qual que é a ISO, eu vou escolher ali, ele vai fazer tudo automaticamente. Ou você pode colocar aqui em custom e aí escolher a opção aqui, a versão do VM que você quer, escolher o file, né? No caso aqui, o disco de instalação, que no caso é a ISO, só que como ela não baixou ainda, não vai ir para frente, né? Aqui eu estou falando, não, eu quero colocar e selecionar isso depois, eu vou em próximo. E aqui ele pergunta, ó, o que que é, que tipo de sistema operacional? Aqui eu estou fazendo manualmente, né? Então eu vou falar que é Linux, e aí ele tem aqui todas as opções de Linux, pelo menos os mais conhecidos, as bases, e você vai escolher aqui o Linux, no caso, o Ubuntu, e o Ubuntu, se eu não me engano, ele fala até a versão, se é 64, aqui ó, Ubuntu 64 bits, vou em próximo, e aqui você escolhe o nome da sua máquina, né? Eu poderia manter só o Ubuntu assim, mas também eu poderia colocar outro nome, como por exemplo, eu poderia colocar o nome do Ubuntu mesmo aqui, ó, o oficial, para ficar melhor, por exemplo, para mim. E vou em próximo. Aqui ele está perguntando quantos processadores você quer utilizar, né? Então você pode colocar aqui no caso a minha máquina tem 2 core, então são 2 processadores, né? No caso que eu estou compartilhando, mas aí você pode escolher de acordo com o seu hardware aí a quantidade de processador. Na dúvida, coloca um, vai demorar mais, mas vai funcionar. Vou em próximo, a quantidade de memória, né? 2 GB de memória, que você pode aumentar ou diminuir. O recomendado é você ir até onde ele está falando aqui, ó, por exemplo, ele recomenda 2 GB, entendeu? Porque ele está vendo a quantidade de memória que tem dentro do meu sistema. Aqui eu vou escolher a rede NAT, não vou colocar em modo bridge, mas eu poderia, por exemplo, escolher aqui em modo bridge para poder pegar o IP, o IP não, desculpa, a minha rede direto da minha placa de rede, mas eu vou colocar no modo mais básico. Aqui eu vou manter desse jeito aqui também e vou em próximo. Aqui eu não vou trocar, vou em próximo. Aqui ele criar um novo disco virtual, usar um existentes e aqui usar um disco físico, eu vou manter do jeito que está. Aqui ele pergunta quanto que eu quero de espaço para essa máquina. O mínimo recomendado é 20. Normalmente as minhas máquinas eu coloco 60, mas vai muito do local que você tem, do que você quer fazer com essa máquina. Então eu vou manter aqui só por questão do passo a passo aqui mesmo. Eu vou manter aqui Split Virtual Disk em Multiples File. Vou manter do jeito que está. Aqui ele pergunta onde que eu quero salvar, né? A VM, então eu posso escolher aqui, eu vou salvar aqui em meus documentos,
em próximo, e aqui eu posso customizar aquele hardware mais do que eu já customizei. Então eu posso vir aqui em customização e aqui eu posso mexer no processador, usar a virtualização, entendeu? Que está habilitada na minha BIOS. Aqui Autodetect a ISO, selecionar a ISO no meu computador, vim aqui em Browser, Download, selecionar a ISO, abrir. Aqui eu vou manter essa mesma rede, mas se eu quisesse colocar em modo Braille, eu poderia selecionar aqui e replicar a minha rede física, mas eu vou colocar em NAT aqui, manter do jeito que está. USB não vou mexer, não vou mexer. Aqui em aceleração 3D vou marcar. Aqui ele fala 8 GB recomendado, porque ele está pegando da minha placa de vídeo, mas isso depende muito do seu hardware, mantém do jeito que está. E aí, finish. Ok, pessoal, agora aqui eu vou dar uma tela cheia, né? E vou dar um power aqui e iniciar minha máquina virtual. Aí ele pergunta se eu quero, eu tenho que clicar com o botão esquerdo do mouse, né? E depois confirmar. Ele pergunta aqui, trial install Ubuntu, né? Ubuntu é essa primeira opção aqui que a gente vai escolher. Ele vai começar a carregar. Tá ok? Ele veio para essa página aqui, pessoal. E aí o que acontece? Aqui você vai descer, escolher a linguagem que você achar melhor. No caso aqui, eu vou colocar como português do Brasil, devido ao conteúdo que nós estamos criando. E você pode clicar aqui já em instalar o Ubuntu. Então ele vai já ir para o processo de instalação. Aqui, ó, o layout do teclado. No meu caso, no meu teclado, é um teclado com C cedilha, então eu tenho certeza absoluta que se eu deixar português do Brasil e português do Brasil funciona. Eu testo aqui com coisas com acentuação nossa. Então, por exemplo, café, olha lá, funciona, maçã, então aí eu sei que está funcionando, tá ok? Se eu procurar qualquer uma dessas variações aqui, mesmo eu estando num teclado da Lenovo, se eu clicar aqui, por exemplo, aqui nessa opção, já não funciona, ele começa a dar bug. Então eu recomendo que vocês testem essas variações aqui. Vou em próximo. Instalação normal, instalação mínima, instalação com software de terceiros, como Wi-Fi, etc. Eu recomendo aqui, no meu caso, eu vou colocar como mínima para poder instalar mais rápido, né? Mas vocês podem instalar aí da versão do jeito que vocês acharem melhor. Aqui, essa opção e essa opção aqui, ele só vai instalar algumas coisas a mais dentro do sistema. Se você estiver instalando pela primeira vez, eu recomendo você escolher essa opção e depois instala com essa para você ver como é que tá. Como é que é a diferença? Vou baixar os pacotes enquanto faz a instalação e instalar programas de terceiro para que ele conseguir instalar os drivers da VM, entre outras coisas aqui na versão Pro. Ele já instala tudo que precisa ali, a gente não precisa fazer. Observe o que aconteceu, né? Enquanto eu estou fazendo a instalação, ele já identificou e já instalou o VMware Tools. Por mais que eu não consiga mostrar aqui agora, é isso que ele fez. Eu vou aqui clicar em instalar, opção avançada não, aqui em instalar. Vamos aguardar. Ele falou que ele vai escrever no disco. Eu vou continuar aqui. Vamos aguardar esse processo. E é bem tranquilo, porque se você tiver com um hardware que suporte a virtualização, é bem interessante fazer virtualização. Ó, vou aqui em São Paulo, no caso eu estou em São Paulo, se você estiver em outro local do mundo, você seleciona aqui o local que você achar melhor. Vou em continuar. E aqui eu vou colocar aqui mais info. E aqui no nome do computador também vai ser Desktop Linux. A senha, pessoal, você pode pôr a senha que você achar melhor. Aqui no caso, eu gosto de usar a senha, porque aqui no laboratório não tem necessidade de pôr uma senha forte, entendeu? Então, eu posso pôr 1, 2, 3 vai passar. Mas, se você quiser colocar uma senha mais forte, ele vai identificar ali do lado. Aqui ele vai identificar do lado, né? Ó. E aí,
Quando der esse ok aqui, você pode manter, tá ok? Eu vou manter uma senha fraca mesmo, porque a intenção aqui é só fazer uma máquina para o passo a passo e depois destruir ela. Vou solicitar minha senha na entrada, vou em continuar. E aqui ele vai começar a fazer todos os processos. Caso você queira ver o que está acontecendo, você pode colocar aqui, ó, né, copiando arquivos. E aqui o Ubuntu vai ter a apresentação dele aí, que já está em português. Vou clicar para o lado direito aqui, aqui já não está, né? E aí ele vai fazer a apresentação aí, desde sempre, do mesmo jeito, pelo menos desde que eu acompanho o Ubuntu, é a mesma apresentação do sistema, mostrando as principais features que tem. Beleza? Vamos aguardar esse processo. Isso aqui você pode ir vendo o passo a passo aqui, vendo o que, que tem de novo, mas basicamente vai ser sempre a mesma coisa. Tá ok, pessoal. Agora eu vou reiniciar o sistema. Aí ele fala aqui, por favor, remova o disco de instalação, né? Você não precisa fazer isso porque o próprio Ubuntu, ele remove sozinho, entendeu? Mas então, eu simplesmente vou dar Enter que ele já vai download pelo disco de inicialização ali e não mais pela ISO. De forma automática ele já vai fazer isso, assim como as BIOS mais novas dos computadores. Cheguei aqui e aí você pode escolher aqui entre o Island e o Shorg. Vou digitar a minha senha, entrar no sistema operacional agora. E aí eu estou com o Ubuntu na sua última versão instalado dentro da máquina virtual aqui do VMware, tá ok? É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado você que não sabia. Se tiver qualquer dúvida sobre tudo que eu disse aqui, eu recomendo que você comente logo após a descrição desse vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo e falou!